Olá a todos, pessoal. Eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje para poder tratar desse assunto que muito duro, né? Que a gente tem que tratar, mas a gente, como está acompanhando aí o decorrer da atualidade, né, o caminhar das coisas, a gente tem que tratar desse assunto aí, não tem jeito. Vocês estão vendo aí, são os gols que o Brasil tomou, né? O Brasil levou da Alemanha depois desse jogo vergonhoso em que a gente presenciou agora nas 5 horas da tarde. O jogo em si, pessoal, é vergonhoso pelo seguinte: nós temos tradição no futebol, nós temos excelentes jogadores, o Filipão é um bom técnico, sabe? Apesar de que ele é teimoso em não mudar muito o seu estilo o seu estilo tático, sabe? Ele não deixa de ser um bom técnico, né? E ele já demonstrou isso outras vezes. Mas o jogo hoje foi assim, inconcebível. A gente que entende de futebol, que já acompanha a Copa, já acompanha, né, o futebol já há algum tempo e que conhece, gosta, né, do assunto, porque a seleção brasileira simplesmente não jogou absolutamente nada. Eles ficaram completamente desestruturados em campo. E aos olhos do leigo, da pessoa que não tem muito conhecimento técnico do esporte, né, que assiste assim, ou porque é a seleção que está jogando, ou porque tem alguma simpatia, mas não entende muito bem do assunto, vai pensar o seguinte: porra, nós não temos seleção. Sem a estrela do time, que era o Neymar, não existe seleção. Quer dizer, foda, né? A gente sabe, é foda, né? Vocês viram ali os gols ali, né? É foda, né? E assim, tudo bem, por mais que a gente saiba dos problemas que o Brasil está tendo, a gente saiba dos problemas que nós enfrentamos, que essa Copa foi superfaturada, né? Que metade das obras previstas não aconteceram, que a população foi a que foi menos e é que está sendo menos beneficiada nessa história toda. Pô, a Copa é na nossa casa. Nós temos tradição no futebol, tá certo? Nós tínhamos que pelo menos ter ido parar na final. A gente sabe que não somos sumidade, nem sempre todo mundo ganha. A Alemanha perdeu com a Copa acontecendo na sua casa, tá certo? A Alemanha perdeu. A Itália também, quando teve Copa em casa, né? Foi a Alemanha que ganhou, né? A gente sabe que nem sempre as coisas acontecem como tem que acontecer, mas nós temos tradição no futebol, né? Nós exportamos jogadores lá para fora. Nós temos o futebol dentro da nossa cultura esportiva, né? E como a gente, sendo um celeiro de bons jogadores, chega a ser inaceitável que a gente tenha que presenciar um jogo como foi esse jogo contra a Alemanha, sabe? Um jogo horrível, um jogo mal disputado, um jogo que não teve brilhantismo, que teve um golzinho de Minerva só. A Alemanha dominou o jogo todo. E digo mais, os alemães não só mostraram superioridade no futebol, como eles ficaram com pena da gente e não jogaram mais, que eles podiam ter jogado muito mais, porque eles ficaram com pena da gente. Era para ser 15-0, ou 15-1 que fosse, 20-1. Sabe, a Alemanha só não fez mais gols, acho que porque eles ficaram com pena. Eles devem ter se sentido envergonhados e falar: porra, eu vim aqui para jogar futebol, estou enfrentando a seleção de um país cujo futebol faz parte da cultura, e eu chego aqui para poder enfrentar esse monte de perna de pau que não joga nada. Eles ficaram, não fizeram mais do que obrigação. Foram lá no campo, mostraram a que vieram, mostraram a potência que tem, e nem assim o Brasil se despertou. Quer dizer, foi uma coisa extremamente horrorosa, tá? Horrorosa. Mas se a gente parar para pensar no contexto, vamos dizer assim, no contexto político, no contexto social,
né, for sair um pouco para fora dos gramados, até que essa derrota foi bem-vinda. Essa derrota foi muito bem-vinda. E vou colocar para vocês aqui os motivos os quais essa derrota foi muito bem-vinda. Criou-se uma estigma, principalmente nesses últimos 12 anos, de que o Brasil é o país do jeitinho, que tudo se dá jeito. Tudo se compra, tudo se resolve na base do dinheiro, da negociata, da maracutaia, da trambique, né, da tramóia. Né? Ninguém tem colocado em evidência o esforço do brasileiro em vencer por conta própria. Ninguém tem colocado em evidência que nós temos grandes cabeças que surgem dentro desse país. Mas por que isso acontece? Por que isso vem acontecendo? Por conta desses políticos que aí estão. Né? Você tem a primeira fase do PT, que teve o mensalão, que muita gente se beneficiou, né? A boca rota ali. Você tem a segunda fase, que é todas essas trambicadas aí, né? Essas tramolhaiadas toda aí. E a implantação de um sistema, vamos dizer assim, desse novo socialismo comunista fascista, né? Chamado de bolivarianismo, que é uma afronta ao verdadeiro bolivarianismo, né? Que esses porra louca aí que estão tudo sentados em cima de regiões extremamente ricas em recursos naturais que pode render muito dinheiro por muitos e muitos anos, eles cresceram os olhos, né? Alguém botou eles lá no poder, eles conseguiram convencer os coitados de que eles seriam a salvação da lavoura e agora estão tentando se perpetuar no poder, né? Então, o que acontece, pessoal? É o seguinte, com a Copa não deixou de ser diferente, né? Vinha uma corrente aí dizendo que a Copa foi comprada, que a Copa, o Brasil só foi eleito sede da Copa porque conseguiu lá convencer daquele jeito, né? Tipo meio que Natan Ricardo conseguiu convencer a FIFA, etc e tal. A única coisa que se tem de concreto nessa história toda é que o Brasil conseguiu convencer a FIFA de que ao invés de você ter jogos em 8 arenas, que era o padrão até então, tá? Até na África do Sul foi desse jeito. Não se tinha essa quantidade de arena para você ter jogo, tá certo? Não tem necessidade. Não existe necessidade. Até porque você tendo jogos mais próximos, você facilita a logística, a movimentação, o desgaste físico, a mudança brusca de clima, não é? Ainda mais num país de dimensões continentais igual esse nosso aqui, que pega um pedaço do Equador, pega o Trópico de Câncer, pega lá no sul, que tem um clima tropical bastante variante, né? Que varia muito. Então você não é necessidade você ter 12 arenas, né? Então até então não se tinha, mas conseguiram convencer, isso é o que se sabe de fato. Conseguiram convencer a FIFA de que no Brasil a Copa tinha que ser diferente, tinha que ser feito em 12 arenas. Em locais, inclusive, que não tem nenhuma tradição no futebol, que não tinha sequer um estádio decente, em que teve que ser feito do zero, como no caso de Cuiabá e no caso do Amazonas, e vão se ficar aí obras que terão muito pouco serventia para a população de fato. Dizia-se então que tudo isso foi armação, tudo isso foi comprado, tudo isso foi aquilo outro, certo? O Brasil ganhou a Copa das Confederações e dizia-se que isso, que aquilo, né? A seleção que chegou desacreditada, etc e tal. Nesse ponto, essa derrota foi bem-vinda, porque desmente isso tudo. Eu quero ver agora, porque recentemente eu vi o Lula falando num vídeo, né, no que ele gravou aí recentemente, dizendo que as grandes seleções estavam indo embora porque não conseguiam jogar no Brasil, porque o Brasil tem o melhor gramado, tem o melhor estádio. O Lula falando que preferia que tivessem mais jogos passando à tarde na TV do que gente morrendo, do que não sei o que, né? Estava se vangloriando aí, estava aí vomitando, dizendo que era sumidade. E agora que a sua própria seleção perdeu de uma seleção de um país desenvolvido, e agora como é que fica?
E agora, o que o PT, o que a Dilma, o que o Lula vão falar a respeito desse assunto? Eles vão dizer o quê? Eles vão fazer o quê? Agora fudeu. A casa caiu para eles. Porque agora a população, o que ficou de legado para a população? Ficou de legado para a população, por isso que essa derrota foi bem-vinda. Tá? Vai ficar o que de legado para a população? Para muita gente vai ficar um monte de estádio de futebol que não tem nenhum tipo de serventia, tá? Que não vai atender as necessidades da população. Vai ficar um monte de obra que não saiu do papel. Vai ficar um monte de obra que foi concluída às pressas de qualquer jeito, ou não foram concluídas e Deus sabe lá quando serão concluídas, como é o caso daquele viaduto que desabou lá em Belo Horizonte. Tá, aquilo era para estar pronto, gente. Aquilo lá não era para estar em construção. Aquilo era para estar pronto desde o ano passado. Tá ok? Aquilo caiu. Por quê? Aquilo caiu porque aquilo ficou sem manutenção. Pararam o negócio no meio do caminho, ficou sem manutenção. Uma hora aconteceu uma tragédia anunciada. Então, o que essa derrota está trazendo? Isso. Vai fazer a população agora começar a perceber um pouco elas mesmas e ver que porra de legado é esse que está ficando. O que está sobrando para mim? Se eu precisar de um hospital público agora, eu não tenho. O que adiantou ter Copa aqui na minha casa? O que adiantou a Copa ser no meu quintal? Eu não tenho saúde pública, eu não tenho educação de qualidade, eu não tenho infraestrutura, logística, não tenho transporte, eu não tenho nada. Eu sei o seguinte, que os mesmos R$100 que eu gastei no mercado mês passado, eu não vou gastar amanhã. Eu não vou gastar a mesma coisa, para levar o mesmo tanto de coisa que eu levei mês passado. Eu sei que no mês seguinte vai ser a mesma coisa. Eu sei que está tudo descontrolado. Agora as pessoas vão começar a sentir isso na pele. As pessoas vão começar a perceber isso. Por quê? Porque o Brasil perdeu em casa. Então essa derrota é boa por causa disso. Outra coisa, estavam se dizendo por aí até alguns dias que a Copa foi comprada. Eu vi inclusive o jornalista Jorge Cajuru, que eu acho que ele deve ter caído da cadeira e batido com a cabeça, porque o cara vinha dizer que uma seleção jogando ruim, igual a seleção brasileira vinha jogando, dizer que uma Copa foi comprada é para acabar, né? É para acabar, né? Porque depois do jogo que a gente viu hoje, eu acho que nem só se a Alemanha se sentasse na lateral do campo e deixasse o Brasil sozinho lá em campo para ver se fazia alguma coisa. Quer dizer, ainda tirando o goleiro do gol. Para ver se mesmo assim conseguiam fazer algum tipo de coisa. Porque com o futebol que vem mostrando, que essa sofreguidão que tem sido para poder ganhar esses últimos jogos, a gente viu que não tinha como. Mais hora menos hora, nós íamos pegar uma seleção coesa, que tivesse um bom entrosamento técnico, que tivesse uma boa articulação, principalmente do meio de campo para frente, que é o importante para você poder, na hora de armar você ter esse bom entrosamento do meio de campo para frente. Armar contra-ataque é mais tranquilo, né, de você saber que você vai poder armar a jogada aqui atrás com a tranquilidade que tem gente lá na frente que já está esperando você para que você possa finalizar a jogada, né? Trabalhar a questão da finalização. Então, pessoal, é muita loucura. Você vê jornalistas, você vê que nem, né, dizendo que a Copa foi... Não tem cabimento isso. Então isso por um lado foi bom porque desmentiu essas coisas todas. Quer dizer, essas teorias das conspiração, essas teorias conspiratórias caíram todas por terra. Tá? Elas estão todas caídas por terra. E agora é ver o que vai acontecer pela frente. Vocês podem observar que eu tinha deixado aqui, ó, por exemplo, mal acabou o jogo, já botaram fogo em ônibus lá em São Paulo. Quer dizer, andaram queimando bandeira do Brasil por aí. Gente, agora vai implodir uma onda de revolta popular muito grande. E a gente tem que parar para pensar o seguinte: o que nós queremos para o nosso país? Qual é o futuro que a gente quer para o Brasil? O que a gente quer realmente
para o Brasil? O que a gente quer deixar para os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, ou as próximas pessoas que virem, né, as próximas gerações? Qual é o legado que nós queremos deixar? Porque agora nós estamos nesse período de transição. Nós estamos no grande momento de decidir os rumos que o nosso país vai tomar. O que é que a gente quer fazer? Olha só, a gente está aí passando por situações muito difíceis. Muito difíceis. Tá certo? O Brasil não ganhou a Copa, não foi porque só a seleção brasileira não estava bem para poder jogar. Isso aí a gente já percebeu. Mas é uma série de fatores. É uma série de fatores. O próprio povo brasileiro não está, na sua totalidade, satisfeito com a forma como essa Copa vem sendo realizada aqui dentro. As pessoas não estão, desde o começo, vêm mostrando sua insatisfação. É que o Brasil, apresentando um futebol mais ou menos, o Brasil vem conseguindo manter os ânimos das pessoas meio que mais assim tranquilizados, meio que tá jogando ali e tal. Mas no fundo, ninguém está satisfeito com a forma como essa Copa está sendo realizada aqui dentro. Entendeu? Ninguém está satisfeito com esse governo, esse desgoverno que tem rolado nesse país. Ninguém está satisfeito com essa situação que nós vivemos de roubalheira, de toda essa trambiqueira, de toda essa bagunça política que nós vivemos, uma situação difícil. Ninguém está satisfeito com isso. Né? E agora nós precisamos entender qual é o futuro que nós queremos dar para o Brasil. E agora é a hora da gente fazer a mudança. É a gente erguer a cabeça. A gente pode até ser terceiro lugar. Isso não é ruim, não. Isso não é ruim. Nem sempre se ganha. Mesmo que você esteja jogando em casa, nem sempre se ganha. Mas se nós conseguirmos ser terceiro lugar, ótimo. Fomos lá e honramos. O Filipão foi lá e cumpriu com o trabalho dele. Devemos sair de cabeça erguida. Mas devemos sair de cabeça erguida de todo esse imbróglio, de toda essa questão que nós estamos vivendo, com a certeza de mudança. Nós não podemos mais compactuar e aceitar que esses políticos que aí estão, que eles permaneçam. Nós não podemos permitir que, por qualquer que sejam as razões, depois de outubro, essas mesmas pessoas saiam vitoriosas nas urnas. Porque a seleção brasileira pode não ter saído vitoriosa dos gramados, mas está indo lá cumprir com o seu papel. E a seleção brasileira não tem culpa de nós vivermos a situação em que nós estamos vivendo. Todos nós somos culpados. Inclusive os jogadores da seleção brasileira têm a sua parcela de culpa enquanto cidadãos brasileiros, votantes aqui, que são pessoas que nasceram aqui, que são cidadãos dessa terra. Então todos nós, inclusive eles, têm as suas parcelas de culpa. Mas não é mais nem menos. Eles não têm mais maior parcela nem menor parcela. Eles estavam ali enquanto jogadores de futebol, jogando uma Copa do Mundo que podia ser em qualquer lugar. Tá certo? E não ganharam. Mas tem que ir lá cumprir com o seu papel. Pelo menos chegar até o terceiro lugar e vamos torcer para que seja o terceiro lugar. Beleza. Agora nós temos que nos preocupar em fazer a mudança e permitir sim que quem de fato não deva ganhar, quem não tem que ganhar, quem não pode ganhar, quem não pode sair vitorioso dessa história toda, quem não pode ficar fazendo ser verdadeira essas pesquisas mentirosas que saem aí dizendo que o povo está voltando a acreditar na Dilma, que isso, aquilo outro, nós não podemos permitir que isso seja verdadeiro. Nós não podemos permitir que esse governo que está aí ganhe. Eles não podem sair vitoriosos. E nós não podemos aceitar a vitória. Porque é o seguinte, o que se vê por aí é que as pessoas estão completamente insatisfeitas com as coisas como elas estão. Isso é fato. Isso está estampado na cara do cidadão brasileiro, no dia a dia do cidadão brasileiro. Isso não é uma coisa que Ibope está levantando, isso não é uma coisa que Datafolha ou Data sei lá do que, do Rolha, que está fazendo, não. Isso não é pesquisa de opinião, não. Isso é uma coisa que você vê no dia a dia. Isso é uma coisa que você vê quando você está num ônibus lotado, tá certo? Que quebra no meio do caminho. Isso é uma coisa que você vê numa sala de espera de um hospital público, cheio de gente esperando para ser atendido, que não sabe que fim que vai levar. São coisas assim que a gente vê, né, no cotidiano, tá? Que as pessoas estão insatisfeitas. Então é meio que inconcebível que esse governo que esteja aí saia vitorioso nas próximas eleições.
como nós sabemos que o nosso método de eleição é totalmente passível de fraude, né, por ser um sistema eletrônico em que quem está no poder é que detém o controle, a gente não pode e não deve permitir que por nenhuma circunstância esse povo saia vitorioso em outubro. Nós temos agora que nos focarmos para poder fazer o possível e o impossível para que a mudança de fato realmente aconteça, para que a gente possa ter um Brasil melhor. Senão, nós vamos afundar igual a seleção. Vamos todo mundo para o fim do buraco. E sair de lá pode ser uma coisa praticamente impossível. E que talvez só daqui 5 gerações a gente consiga ver uma luz no fim do túnel novamente. Então, pessoal, pensem nisso, tá? Reflitam sobre isso, tá? Não adianta sair na rua agora fazendo quebradeira, botando fogo em ônibus, queimando bandeira, dizendo isso, que isso não vai refletir em satisfação popular. Porque isso pode ser, inclusive, taxado, como em alguns países, como um ato terrorista. E o governo colocar as Forças Armadas na rua, que são subordinadas a ele, né, colocar seu exército na rua, para poder inibir tais tipos de atos, né, e a gente deixa de ter a razão. Então agora não adianta a gente querer tocar o terror, não adianta a gente querer no dia da final da Copa implodir tudo no Rio de Janeiro, não adianta a gente querer no sábado, quando o Brasil for jogar terceiro lugar, for disputar o terceiro lugar, não adianta a gente querer também agir com truculência, a gente querer agir com a raiva toda para fora. Não é isso. Nós temos que nos preocupar agora é o seguinte: outubro está chegando e é a hora da gente fazer a grande diferença e impedir. Nós temos que impedir de todas as formas. Nós temos que usar toda a nossa energia, todo o nosso foco, toda a nossa vontade de mudança para poder impedir que esses políticos aí saiam vitoriosos novamente, porque isso é uma afronta ao povo brasileiro. Não é o Brasil perder uma Copa do Mundo, não. É esses políticos aí safados, esses bandos de sem vergonha, de mensaleiro, tudo, de guerrilheiro, terrorista, tudo, esses bandos de bandido que tá aí, saírem vitoriosos de novo. É isso que a gente não pode permitir. Tá certo? É isso aí. Quem gostou do vídeo, quem gostei, quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Fui.